E a nossa aula de hoje é ações do juiz diante da petição inicial. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece, o que o juiz faz, quais são as atitudes que ele tem quando ele recebe a petição inicial, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, análise da petição inicial. É uma etapa procedimental, isso é, o juiz não analisará o fato que suscitou a demanda processual em si, mas se os requisitos formais estão presentes. Vejam só, ele não vai pegar a petição inicial e já vai analisar se você tem direito ou não, certo? Ele vai analisar se preencheu os requisitos formais da petição. A análise da petição inicial é a primeira ação feita pelo juiz no processo. Ele vai verificar se existem as condições necessárias para o seu prosseguimento. Uma vez que, existindo qualquer vício, qualquer erro, na petição, vai comprometer toda a validade do processo, certo? Então, primeira análise, preencher os requisitos ou não, certo? A partir daí, dessa análise, o que pode acontecer? Quais são as atitudes que o juiz pode tomar? Deferir a petição inicial, ou seja, preencheu todos os requisitos, o juiz vai dar andamento ao processo, certo? Ele pode determinar a emenda à petição. Caso o juiz verifique que a petição inicial não cumpre os requisitos exigidos no artigo 319, lembra os requisitos da petição inicial? Ou ainda apresente erros que dificultem o julgamento da ação, determinará que o autor emende ou complete no prazo de 15 dias. Então, veja só, ele recebeu a petição. Se tem algum problema, neste caso, ele não vai logo falar, olha, acabou, extinguiu o processo. Não, ele vai determinar a emenda da petição. Você vai ter um prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, para que possa dar prosseguimento ao processo. Ou ele pode indeferir a petição inicial. Aí, nesse caso, ele vai determinar a extinção do processo com ou sem resolução de mérito. Então, vamos lá. Ele pode deferir a petição, ele pode determinar a emenda da petição, ou ele pode indeferir a petição, certo? Nos casos de indeferimento, o que é o indeferimento sem resolução de mérito? Findado o prazo de 15 dias para determinar a emenda ou o complemento, sem a devida correção ou atendimento à determinação judicial, será indeferida a petição inicial sem a resolução do mérito. O indeferimento aqui é por questões processuais e não de direito. Olha que interessante. Quando o juiz ele extingue o processo sem resolução de mérito, ele extinguiu por uma questão processual e não de direito. Por isso que é sem resolução de mérito. Ele nem chegou no mérito, certo? Já parou na questão processual, já deu ruim lá na questão processual, entendeu? Com a resolução de mérito, quando ele extingue com a resolução de mérito, ele passou pela questão processual e ele chegou na questão de direito, na questão de mérito. Então, nesse caso, a petição atende os requisitos processuais, porém, há a inépcia da petição inicial, a falta de interesse processual do autor ou a ilegitimidade de parte. Então, veja só, quando ele extingue com resolução de mérito, não é um problema processual, não é um problema formal, é uma outra coisa que a gente vai ver adiante, certo? Considera-se inepta a petição inicial quando ela possui vícios relativos ao pedido ou à causa de pedido. Artigo 330 do CPC. A gente já falou de pedido, lembra? Olha só como o pedido é interessante. Não tiver o pedido ou a causa de pedir. O pedido for indeterminado. Lembra que a gente viu lá? A regra é o quê? Pedido certo e determinado, salvo quando a lei permite que se formule o pedido genérico. Então, não está dentro das exceções. Fez pedido indeterminado, dá causa para a inépcia da petição inicial. A narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Poxa, você contou uma história lá, Contou os fatos, certos fundamentos, e aí não batem. Isso também é motivo para a inépcia da petição inicial, certo? E não é uma questão processual, é uma questão de direito. Possuir pedidos incompatíveis entre si. Pedidos precisam ser compatíveis entre si. Nós já vimos essa questão também dos pedidos. Lembra que eu expliquei? Alternativo, sucessivo, cumulativo. Eles têm que ser compatíveis entre si. O que é o interesse e a legitimidade?
A legitimidade da parte significa que o autor e o réu, eles são partes legítimas para figurarem na ação. Caso um ou ambos não sejam, ocorre legitimidade. Então, por exemplo, quando você entra, lembra daquela parte da qualificação, da petição inicial, que tem a qualificação das partes? Quando você entra com o processo, você tem que saber contra quem você está entrando, certo? E tem que ser aquela pessoa. Você não vai pedir algo a alguém que não é para configurar dentro daquela ação. Você não vai cobrar de alguém, você não vai cobrar um direito de alguém se aquela pessoa não é parte, ela não configura ali dentro. Então, toda vez que você insere alguém que não é para ser parte do processo, ocorre a ilegitimidade de parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Interesse processual ou interesse de agir. Refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Aqui fica demonstrado que, sem o exercício da jurisdição, através do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Isso é necessária a intervenção do Poder Judiciário. Lembra que logo no comecinho, lá na petição inicial, eu falei para vocês, quem recorre ao Poder Judiciário quer o provimento de algo, quer a resolução de algum conflito. Esse é o interesse processual, o interesse de agir. Se você não tem um interesse de agir, se você não tem um cenário do qual você não necessite de um provimento jurisdicional, não tem o porquê de você recorrer ao Poder Judiciário. Então, toda vez que você entra com uma petição inicial, toda vez que você entra com um processo, você tem que demonstrar que você tem esse interesse, que você precisa desse provimento, que você precisa da intervenção do Poder Judiciário na sua causa, no seu problema. Certo? Lembrando que juiz recebe a petição, aí ele pode deferir, ele pode determinar a emenda ou ele pode indeferir, certo? Então vamos lá, gente. Juiz recebeu a petição inicial, ele pode deferir, determinar a emenda da petição ou indeferir a petição, certo? Nós vimos aí a diferença da resolução de mérito e com a resolução de mérito, certo? Legitimidade de parte e interesse processual. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar a pergunta de vocês, tá bom? E vamos para a nossa próxima aula.